novamente a essa paróquia. E cada vez que eu venho aqui eu vejo avanços, né? Na área espiritual e na área física também. Que Deus continue abençoando cada vez mais essa igreja. Eu estava lembrando esses dias de algo que temos visto, algo trágico na verdade, mas até o brasileiro na tragédia. De quem é essa criança, por favor? Cadê o pai dela? Chegar em casa a gente vai ter uma longa conversa. Lucas, vai, mamãe. E eu estava me lembrando que está havendo, na verdade, uma série de acidentes com carros, e sempre teve. Mas se vocês observarem, está havendo algumas tragédias nas últimas semanas aqui no Brasil, e geralmente é com Porsche. Viram isso? Sempre é com Porsche. Alguém dirigindo um Porsche, atropela, mata, bate em outro carro e o motorista morre. Houve isso há um mês atrás, quando um motorista de aplicativo foi pego por trás, um motorista de Porsche, matou, não é? Depois, outro acidente, quase na mesma semana, e depois mais outro, e agora, acho que há 3 dias atrás, não sei se vocês viram, acho que foi em Curitiba, o motorista de um Porsche, novamente um Porsche, bateu numa moto e matou a garupa, uma moça. E é grande essa tragédia, mas o que a gente tem em comum são carros caros, né? Infelizmente todos da mesma marca, e até eu penso que a Porsche está repensando se vai continuar vendendo carro no Brasil, porque esses acidentes é com a marca dela, e de fato está queimando a imagem dela no Brasil, matando as pessoas. Mas a culpa é da Porsche? Não, a culpa são dos motoristas. Agora, o que esses motoristas têm em comum? Se você for fazer o perfil desses motoristas, você vai encontrar, geralmente, filhinhos de papai, gente com bastante dinheiro, que nunca teve responsabilidade na vida, que sempre teve tudo muito fácil, e que geralmente, não estou dizendo sempre, os pais passam a mão nos erros dele. Eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, de Lucas. Lucas, ele sempre está com a energia, né, a pilha alcalina. Mas, antes que achem que eu e Vitória não damos limite, quem conhece a gente sabe que a gente tem, inclusive ele tem um local lá no quarto, que ele é sócio patrimonial, que é o Cantinho do Castigo, né? Tem que dar limite, ele sabe disso, né? E quando eu ou Vitória faz, você vai agora para o seu cantinho, não! Aí tem aquele show, né? Que em breve, Eu Sou Você Amanhã, né, reverendo Tony? Você vai passar por isso, faz parte, né? Mas eu e Vitória damos limites, porque se nós não damos limites, se você não dá limite aos seus filhos, ele vai crescer, certamente, não dentro da vontade de Deus, mas fazendo tudo o que lhe der a cabeça, e o mundo é quem vai dar limite a ele. E a gente tem visto. E o que eu percebi nesses acidentes é que esses motoristas, eles nunca assumiam a culpa, pelo contrário. Geralmente estavam ou alcoolizados, ou não, mas geralmente alcoolizados, mas eles diziam assim, eu nunca vi nenhum dando entrevista dizendo assim, o que foi que eu fiz? Matei alguém. Não. Eles diziam, não, mas eu sou uma pessoa boa, minha família é uma família boa. Geralmente os advogados dizem, de boa família, nunca fez nada de ruim. Mas está aí a tragédia. O texto lido agora há pouco pelo reverendo Elton, ele conta a história, não de um playboyzinho, mas certamente de um filhinho de papai, chamado José. Não estou aqui falando mal dele, pelo contrário. Todos vocês conhecem a história de José. E ele é um homem de Deus. Mas, se a gente se atenar apenas a esses textos que foi lido agora, um pequeno texto, a introdução da vida dele, nós vamos logo encontrar 2 coisas. José era o filho favorito de Jacó. E mais ainda, José ganhou um presente de Jacó. Não foi um Porsche,
Mas para aquela época tinha uma simbologia muito grande. Hoje, se eu chegar para Elton ou para Tony, estou dando um casaco para vocês. No mínimo eles vão dizer, está fazendo um frio aqui em Recife, danado, né? Mas um casaco é apenas um casaco, não é nada demais, né? Porém, naquela época, a túnica que ele ganhou do pai representava poder, representava predileção e mais ainda, era quase uma certeza de que Jacó estava dizendo assim para ele: você vai ser meu sucessor, você vai mandar quando eu morrer em tudo isso. Era assim, era a tradição hebraica. Então, quando José dá a túnica para ele, que não era o filho mais velho, mas veja só, a Bíblia diz que ele era o primogênito. O que é o primogênito? O que é o primogênito? O primeiro. Mas como assim o primeiro? Se ele tinha outros filhos? Porque na verdade, naquela época, como vocês certamente sabem, e os pastores de vocês ensinam, eu sei disso, havia a possibilidade do homem se casar com mais de uma mulher. E Jacó era extremamente apaixonado por uma moça, chamada Raquel, mas ele foi enganado pelo sogro dele e teve que se casar com a irmã dele, com a irmã dela. Mesmo assim, ele ainda termina também se casando com a mulher da vida dele, que era Raquel. Mas ele teve filhos com essa outra mulher. E com Raquel, ele teve o primogênito entre ele e ela, chamado José. Então ele amava José muito. Porém, olha o erro aí, nessa família. E a gente pode dizer que não deixa de ser disfuncional. Jacó não só amava mais José, mas Jacó deixava isso claro. Queridos, vocês que vão ter filhos, não sei se vai ter um, dois, hoje em dia não está mais na moda ter muitos filhos, né? Eu estava vendo uma meme essa semana e eu ri pra caramba, porque antigamente os nossos tataravós tinham 15 filhos, 20 filhos. Depois os nossos bisavós tinham 10, 12 filhos. A minha avó, por exemplo, ela tinha 8 irmãos. Essa família que os meus bisavós tiveram. Aí diminui. Os nossos avós, não os seus, os meus, tinha 4, 5 filhos. Os nossos pais tinham 3 ou 4 filhos, no meu caso. E aí vai diminuindo, depois passa para 2. Agora, geralmente se tem um. E às vezes nenhum. Tem um cachorro. E caça o cachorro. Então vai acabar a humanidade. Porque não vai ter mais como continuar, né? Essa é a realidade hoje, lamentavelmente. Por que eu estou dizendo isso? Aquela era uma grande família daquela época, muitos irmãos, mais de 10 irmãos, mas Jacó tinha um, que ele dizia: eu amo acima de todos. O que você acha que passava na cabeça dos outros irmãos? Óbvio que não passava coisa boa. Eles ficavam com ciúme, e o ciúme vira inveja. Passa-se algum tempo, José, eu vou encurtar muito a história aqui, para chegar onde devemos chegar. José, então, tem 2 sonhos. E os 2 sonhos, um era feixes de trigo, né, uma planta, a qual ele dizia: a minha planta, ela estava em pé, e ali vocês se curvavam diante de mim. E o segundo sonho, ela fala que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele também. Então, o segundo sonho mexeu não só com os irmãos, com o pai. Porque o pai disse: espere um pouco, você disse que eu também, a sua mãe e os seus irmãos, vamos nos curvar diante de você? Não. O que está acontecendo? E esse texto lido pelo reverendo Alto fala que Jacó o repreendeu. Repreender é brigar, é chamar a atenção com autoridade, mas guardou no seu coração. Bom, vamos adiantar aqui a fita, a história que você já conhece. Os irmãos ficam com raiva de José e decidem matar José. Mas um dos irmãos diz: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Então havia um local onde havia uma encruzilhada de caminhos que passava mercadores para vender. Naquela época não existia carro, nem trem, nem avião, então as pessoas usavam esses caminhos com camelos e com animais de carga para levar as cargas e vender. Então esses mercadores compraram José como escravo, os ismaelitas, e foram para o Egito.
Os irmãos então se livraram de um problema. Chegaram em casa e disseram para o próprio pai: olha, o esquema é o seguinte, José morreu. E Jacó entra em desespero. E ele diz: olha, sabe a túnica que você deu de presente? Acabou, está toda manchada de sangue. E José acredita naquela história, e Jacó acredita naquela história, só que José não tinha morrido. José vai então para o Egito como escravo. E a Bíblia diz que algum tempo depois ele vai ser servo do Potifar, que era uma espécie de capitão da guarda de Faraó. Faraó era o rei do Egito, era o título chamado Faraó, mas era o rei, e era um dos homens mais poderosos, se não o mais poderoso daquela época. Era como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos. José então vai servir, e a esposa de Potifar se apaixona por José. E José então tem uma chamada de atenção dela, que é: a gente transa, você tem relação comigo e fica tudo tranquilo. Não se preocupe que meu marido não vai saber, estamos perfeitos aqui. Só que José diz: não conte comigo, porque eu sirvo a um Deus e eu não ajo dessa maneira. E a esposa de Potifar, então, ela fica com muita raiva, como vocês sabem, e ela então passa a acusar Jacó de assédio sexual. Essa é a palavra que a gente tem hoje, não é? Só que José não era um assediador, pelo contrário, José era uma vítima. Mas ela chega e diz para o marido: olha, ele deu em cima de mim. E o servo lá de Faraó, Potifar, fica com tanta raiva, porque ele diz: eu coloquei você como confiança dentro da minha casa e você me trai, e manda prendê-lo. Só que a gente tem o primeiro sinal daquilo que eu quero trazer para vocês essa noite. A Bíblia diz que José, ele estava coordenando os bens de Potifar. E com muita organização, ele estava servindo a Potifar. Ele passou a ser uma espécie de mordomo, coordenou os bens e organizou. Hoje a gente chamaria isso de logística. Ele era um coordenador de logística e fez muito bem. Vamos passar então para a próxima parte dessa história. José então é preso, e eu quero dizer a você que se você já viu uma prisão aqui no Brasil, comparado a uma prisão na época do Egito, é um hotel 5 estrelas. Essa era a realidade daquela época. Preso ele durante algum tempo, ele já passa a ter a confiança do chefe da cadeia, vamos assim dizer. E ele então passa a ser uma espécie de subcoordenador da cadeia. Um dia, duas pessoas o procuram e contam sonhos para ele. Uma das pessoas era uma espécie de padeiro e outra uma espécie de mordomo, que na época a gente chamou de mordomo, mas era uma espécie de ministro de Faraó. E ele diz: olha, para você vai voltar para o seu emprego. Você está preso aqui, mas Faraó vai acreditar que você foi punido de maneira errada e você vai ter seu emprego restaurado. E para o outro ele disse: você vai morrer. E passa algum tempo e é exatamente isso que acontece. O primeiro volta a trabalhar para Faraó e o segundo morre. E José diz assim para aquele homem: se você voltar, quando você voltar, lembre-se de mim, eu estou preso aqui e eu não fiz nada. Eu sou inocente. Então, Faraó, obviamente, poderia tirá-lo daquele lugar. Ele era inocente, verdade? Mas Faraó não sabia da história de José. Por quê? Porque aquele homem que volta para servir a Faraó, aquele homem, ele se esquece de José. E perguntar: cadê ele? Venha cá, abençoado.
Vem, vem, Lucas. Aquele homem se esquece de José. Só que passa mais algum tempo e José, ele... Está enquadrando aqui a câmera? Se não tiver, me avisa, por favor. Ok. José, então, ele passa a ser esquecido, mas Faraó tem um sonho. E Faraó, a Bíblia diz que nesse sonho ele fica muito preocupado. E qual é o sonho? Na verdade, ele teve dois sonhos. O primeiro sonho é: eu sonhei que 7 vacas magras, elas entram, saem do local onde estão e elas engolem 7 vacas gordas. Isso é algo muito difícil de acontecer, né? Ele diz assim: do rio, está no capítulo 41, subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Depois delas subiam outras 7 vacas de aparências feias e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gorda. Então Faraó acordou e voltou a dormir, e sonhou de outra vez. E disse: de uma só vez saíam 7 espigas cheias e boas, e após ela nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. E o que Faraó faz? Faraó, então, ele chama os adivinhadores de sonhos, porque a religião egípcia ela era a religião dos mistérios. E existiam sacerdotes especialistas em interpretar sonhos. E aqueles sacerdotes foram chamados para interpretar os sonhos de Faraó, e eles não conseguiram interpretar nada. Veja só, eles eram especialistas, mas eles não entenderam nada. Aí então, aquele homem que tinha voltado ao emprego, ele chegou e chamou Faraó, conseguiu uma audiência com Faraó e disse: Faraó, eu estava preso, mas existe um bandido, vamos assim dizer, porque quem está preso é bandido, né? Ainda que José não fosse, que ele está lá na cadeia, mas ele teve uma interpretação do meu sonho, e ele conseguiu revelar a verdade. Então Faraó disse: olha, chama esse cara aqui, porque Faraó estava desesperado. Faraó, ele queria a verdade, mas ele não conseguia saber a verdade. Chamaram José, e José então interpreta o sonho para Faraó de uma maneira tranquila, e vocês conhecem essa história. Então, vocês conhecem bem essa história. José então chega e fala para Faraó: vocês vão ter um problema aqui no Egito. Durante 7 anos, vocês vão ter fartura. Depois desses 7 anos, vocês vão passar 7 anos de fome. Essa é a interpretação do sonho. E Faraó faz: o que eu vou fazer? Eu sei que nós vamos ter fartura, ok. Mas e quando chegar a fome? O que é que eu vou fazer? E José dá a resposta. José diz: olha, faz o seguinte.
durante os 7 anos que vocês passarem fome, armazenem uma parte da comida, construam grandes galpões, que hoje a gente chamaria de silos, e armazenem essa comida. E pegue ela e guarde. Naquela época não existia geladeira, frigorífico, eram os grãos, que hoje a gente diria que eram arroz, feijão, não necessariamente esses grãos lá no Egito. Eles usavam mais grão de bico, lentilhas, ervilhas, mas algo parecido. Guarde esses grãos secos durante o tempo da fartura. E quando chegar os dias difíceis, vocês vão ser abençoados, porque vocês vão ter comida guardada. Faraó, então, segue o conselho de José. Mas mais do que isso, Faraó, ele entende que José era um homem de Deus. E Faraó chega à seguinte conclusão: em toda a terra aqui do Egito, eu chamei os mais sábios, os sacerdotes, aqueles que entendem de tudo. E eles não responderam nada. Quem é como esse homem? O Deus dele deve ser diferente. Eu quero lembrar que no Egito existiam milhares de deuses, centenas, porque na verdade cada tinha um tipo de Deus e dezenas de deuses menores. E no Egito existiam milhares de deuses. Claro, existia uma constelação de deuses maiores, e existia menores, iam diminuindo de importância, mas existiam milhares de deuses. E Faraó diz assim: quem é como esse homem que com apenas um Deus tem toda essa sabedoria? E o que é que José faz? Faraó coloca José como principal do Egito. E coloca ele para ser o chefe dos chefes, menor só do que Faraó. Agora eu quero conversar com vocês mais informalmente. A câmera pega embaixo também ou só em cima? Só em cima, beleza. Queridos, eu queria que vocês prestassem atenção, por favor, se vocês estiverem com celulares, deixe os celulares de lado, por favor. Estamos na igreja. Faraó, ele chamou José por algo que muitos de nós não temos. Chama-se maturidade. Essa é uma palavra difícil e pesada. Mas a maturidade, ela não se alcança se nós formos mimimi no dia a dia. Uma semana de castigo, esse rapaz vai ficar em casa. Precisa de maturidade. A idade dele, né? Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Veja só. Você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos e está sendo imaturo. Não estou falando de ninguém aqui da igreja, tá bom? Eu estou dizendo a realidade. Quantos de nós não conhecemos os famosos adultocentes? Você sabe o que é adultocentes? É o cara que tem 40, 50 anos e tem cabeça de 12, 13 anos. Vive como adolescente juvenil, nunca cresceu. E muitas vezes nem saiu da casa dos pais. Aliás, hoje é moda, né? Não é por falta de dinheiro, não. Eu entendo que com a crise econômica, muitos não saem das casas dos pais por falta de dinheiro mesmo. Mas muitos têm dinheiro e dizem o seguinte: eu prefiro ficar na casa da minha mãe, porque lá eu tenho roupa lavada, tenho comida, tenho tudo prontinho e posso gastar meu dinheiro com o que eu quero. E aí você tem uma geração, lamentavelmente hoje em dia, cheia de mimimi. Você não pode olhar para a pessoa que ela já fica com raiva. Você não pode chamar a atenção porque vai gerar traumas.
Você não pode chegar e dizer nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai dizer: ah, meu Deus, ele olhou para mim de maneira diferente e não me ama mais. É uma geração que você não pode tocar porque é cheia de trauma. Está aí os consultórios de psicologia, de psiquiatria abarrotados de gente, e eu não estou falando que não é necessário. A psicologia e a psiquiatria são ciências médicas necessárias. Estou falando aqui com Renata presente, e importantes, mas se você for fazer, e Renata sabe disso, uma parte dos pacientes, a doença muitas vezes é mimimi. Estou errado, Renata? Lamentavelmente, né? É bom porque, querendo ou não, Renata tem mais pacientes. Mas se for analisar, algumas das pessoas, não estou dizendo todas, tá? Ah, o bispo chegou e disse que as pessoas só têm mimimi. Não! O estresse da vida, a realidade de tudo, faz parte disso. Mas é muito mimimi. E sabe o que aconteceu com José? José era criado com muito dinheiro. Ele era um homem de Deus, mas ele tinha tudo o que ele queria. E Deus chegou e disse: eu vou te usar, José, mas não vai ser desse jeito. Você precisa passar pelo famoso estreito. Sabe o que é estreito? Isso é o estreito. Isso é o estreito. É uma criança, mas ele sabe o que está fazendo. E o estreito dele em casa vai ser maior. Não tenha dúvida disso. Mas o estreito não é ruim, queridos. Vamos analisar aqui. O que José fez para o Egito? Ele salvou o Egito. Ele salvou o Egito da fome. Ele salvou aquela nação e as nações vizinhas. E como ele salvou? Dando conselhos. Que conselhos ele deu? Faça desse jeito. Separe uma parte, construa silos, guarde para o futuro. Sabe como ele aprendeu isso? Não foi quando ele estava bem, não. Vamos voltar um pouco à história dele. José virou o quê? Escravo. Escravo tem dinheiro? Não. Escravo tem vontade? Não. Escravo tem muita comida? Não. José saiu de um patamar de filhinho de papai, homem de Deus, mas filhinho de papai, para ser um escravo. E sabe o que acontece? O escravo não tem mais vontade. O escravo, ele é uma pessoa que vive muitas vezes com a migalha. Então José começou a entender, não naquele momento, mas que Deus queria prepará-lo e dar sabedoria a ele, porque eu tenho certeza que o conselho que ele dá a Faraó lá na frente, ele deu, porque ele aprendeu a pegar as moedinhas e dar valor a ela. Como está a tua vida nessa questão de maturidade? Ah, está tudo dando errado na minha vida. Mas será que está dando errado? Porque as coisas estão vindo como castigo? Ou porque você não se preparou para os dias maus? Sabe por que Deus colocou José para administrar o Egito? Imaginem se José fosse aquele cara descontrolado financeiramente, aquele que gasta tudo, aquele que tem tudo, aquele que tem, esses filhos de papais que a gente falou agora, os filhos que tem os Porsche, tem tudo na mão. Quanto é a pizza? R$200, está barata, traz 3. Quanto é aí o caviar? R$10.000, eu quero 5. Quanto é para encher o tanque do carro? R$1.000, enche 2 vezes. É assim que eles vivem. Você acha que Deus ia colocar alguma coisa na mão dessas pessoas? Deus não age desse jeito. Nós temos visto igrejas, megas igrejas, nos Estados Unidos, na década de 90 e nos anos 2000, talvez muitos de vocês nem saibam, mas tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil hoje, dessas grandes igrejas, já aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Existia uma igreja lá, que ela conseguiu montar uma rede de televisão, não estou falando uma emissora não, chamada PTA, que é Praise the Lord, ou
Deus seja louvado, era esse o nome da emissora. E essa igreja, ela construiu uma catedral, que ficou famosa nos Estados Unidos, chamada Catedral de Cristal. A igreja lindíssima, feita toda de vidro espelhado por fora, cabia quase 10 mil pessoas, chamada Catedral de Cristal. Essa era a sede da denominação, e dentro dessa igreja existia uma emissora de televisão que transmitia para 98 emissoras afiliadas. Isso nos anos 2000. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso ainda não. Mas, se duvidar, chega lá. E essa igreja, o pastor vivia de uma maneira muito simples. Quando ele foi à falência, sim, ele foi à falência, descobriram que na casa dele, as pias da casa dele, as torneiras eram de ouro. Torneira das pias. Descobriram, escutem só, que a casinha do cachorro dele, a casinha do cachorro, a porta tinha a fechadura folheada a ouro. Cachorro de um pastor. Coitado do cachorro, que não tem nada a ver. No caso aí seria o cachorro, o pastor cachorro seria, não sei, né? Que aí no caso o pastor é que é um cachorro, né? Coitado do cachorro. O que aconteceu? Essa igreja deu origem a uma doutrina muito conhecida aqui no Brasil, chamada teologia de resultados, chamada também de prosperidade. Não importa os meios, importa que a igreja cresça. Não importa o que você está pregando, importa que cresça. Não importa como chega lá, importa que cresça. Não, isso não é de Deus. Importa que se pregue verdadeiramente o Evangelho, nem que a gente tenha que ir para debaixo de uma árvore, mas que a palavra de Deus seja preservada. Essa igreja faliu. E com ela faliu toda a denominação. É muito difícil a gente escutar essa palavra, uma igreja falir. A denominação fechou, o pastor foi preso, acusado de diversos crimes, chantagens, roubo federais, ao fisco, desvio de verbas, olha, a coisa foi terrível. Essa igreja fechou, esse templo catedral de cristal, e hoje é uma igreja católica. Oi? Veja só, aquela que foi a maior denominação dos Estados Unidos de linha neopentecostal, a sede é uma igreja católica hoje. Poderia ser pior. Na Inglaterra, as igrejas anglicanas estão virando mesquitas muçulmanas. Infelizmente. Mas o que isso tem a ver conosco, meus queridos irmãos? Sabe por que José, ele chegou aonde chegou? Por causa da maturidade que Deus fez ele passar. Mas sabe como ele chegou a ser maduro? Eu vou dizer a vocês, pela dor e pelo sofrimento. José só chegou onde chegou, porque ele aprendeu que nos dias difíceis, Deus queria ensinar algo a ele. Ele não ficou com mimimi, dizendo assim, Deus, por que isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Se você vai para o texto bíblico, você não vai encontrar José falando em momento nenhum e reclamando do que está acontecendo, mas você vai encontrar um servo de Deus, bem verdade, que foi criado muito bem, teve tudo, Deus tirou tudo da vida dele para prepará-lo para o momento que Deus queria. Escute, queridos, já estou terminando aqui. Não reclame dos dias difíceis. Quem sabe seja uma preparação para algo que Deus quer fazer na sua vida. Quais são os seus sonhos? Eu tenho um sonho de ser médico. Então você vai fazer o quê? Você vai comprar um bisturi e uma camisa branca e vai sair dizendo, eu sou médico agora. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai ser preso. Você vai estudar, vai queimar as pestanas, vai passar 5 anos estudando, mais 2 anos de residência, vai literalmente comer o pão que o diabo amassou, vai fazer uma graduação num lugar maravilhoso chamado Hospital da Restauração, vai ver mais sangue em 3, 4 anos do que não viu na vida toda, vai ver tudo do pior para poder ser talhado e virar um bom médico. A mesma coisa na sua vida espiritual. José
não chegou onde chegou por ser imaturo. E a maturidade não é de graça e você não consegue comprá-la. Ela vem muitas vezes na dor e no sofrimento. Você pega um adolescente maduro, pode ter certeza que a história dele foi de dor. Agora pega uma criança de 12, 13 anos, que você olha para ela, ela faz, eu vou contar a minha mãe que você está olhando para mim cara feia. Pode ter certeza que é mimimi. Pode ter certeza disso. Eu não estou aqui defendendo a dor, entendam, mas eu estou dizendo que às vezes ela também tem um lado positivo de nos fazer crescer. Os grandes homens e servos de Deus, eles cresceram porque eles passaram dias difíceis. É 24 horas assim. Desde 6 horas da manhã ele está assim. Deus quer te usar, mas Deus não usa crianças. Deus quer te usar, mas Deus só vai te usar se você entender, assim como José, que o plano que Ele tem para você, essa caminhada que você está tendo hoje de dor, ela é necessária para que lá na frente você use como exemplo. José aprendeu na dor, assim como ele também vai aprender, para poder crescer. E Deus só vai te usar quando você entender que a caminhada que hoje você passa vai te ensinar a ser um homem ou uma mulher mais madura para tomar decisões corretas naquilo que você está aprendendo hoje. Não menospreze a dor que você sente hoje. Ela é necessária para você crescer em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.